prometo que vocês estão livres para ele comer o seu mamão no refeitório. Eu acho que vocês vão ter trauma de mamão depois desse programa. Então, em 2009, estava no meu último ano da faculdade, já estava casada há 1 ano e meio, e eu não ia contar essa história para vocês não, porque eu tenho medo de ficar muito repetitiva nessa história, é um testemunho que eu conto para onde eu passo, mas de repente você já assistiu no Novo Tempo e eu não ia contar. Mas quando me perguntaram se tem alguma música ou talvez algum programa que eu tenha feito que tenha tocado a vida de uma pessoa, eu me lembrei de uma pessoa e então eu vou contar para vocês um pouco da minha história e eu vou contar como que a minha história se liga à história dessa pessoa. Então, em 2009, eu estava me formando na faculdade. Eu era da turma do meio do ano e me formei em julho. E naquela época, minha irmã já estava casada há alguns anos e tentava engravidar e não conseguia. E me surgiu, essa não é minha irmã, está aparecendo ali, mas não está aparecendo. Vai aparecer um casal ali depois, mas não é minha irmã, tá? É o casal que se liga à minha história depois. Minha irmã tentava engravidar e não conseguia. Então me surgiu a curiosidade se de repente eu tinha algum problema para engravidar também. Apesar de na época eu não querer engravidar, eu queria saber se eu tinha alguma dificuldade para já começar o tratamento e tudo mais. Eu acabei descobrindo uma outra coisa que era, assim, chance quase nula na minha idade de ter. Alguns exames de rotina, exames hormonais, acusaram, na verdade um exame, acusou que eu tinha uma inflamação na tireoide. Tireoide é um pequeno órgãozinho que nós temos aqui de aproximadamente uns 10 centímetros, bem pequenininho, do formato de uma borboleta, que regula o nosso metabolismo. Nosso sono, apetite, humor também, atua no humor. Então, se vocês virem alguém aí mal-humorado, está com problema de tireoide. Não, brincadeira. Pois bem, aí fiz os exames, né? E eu me lembro que esses exames veio 40 resultados diferentes, de uma única ampola de sangue. E a médica sentou na minha frente, eu sentei na frente da médica, e ela foi dando um check, né, assim, todos os resultados positivos no sentido de bons, né, de que eu não tinha nada. E ela foi. E aí eu me lembro que ela fez um X muito grande na página inteira, assim, de um. E meu coração já sabia que tinha alguma coisa errada. E ela falou, olha, você tem uma inflamação na sua tireoide, isso é muito raro numa menina de 25 anos. Vamos investigar, porque isso não está certo. É mais normal em mulheres na menopausa e tudo mais. E a gente foi investigando, foram 6 meses até eu ter um diagnóstico. Mas a probabilidade maior era um diagnóstico que eu suspeitei assim que eu mesma senti um nódulo na minha garganta. Eu não sabia que estava localizado justamente na tireoide. E aí eu fiz punção, fiz ultrassom, fiz um monte de coisa e todos os exames vinham inconclusivos. Naquele período, assim, eu imagino que o ser humano sempre tem 2 opções, né? Deixar a Deus ou abraçar a Deus. E eu optei por abraçar a Deus nesse período. E eu procurei uma intimidade maior com Deus. E eu procurei conhecer aquele Deus de quem eu sempre tinha ouvido falar. Eu cresci dentro de um lar cristão, mas eu nunca tinha experimentado a Deus. E nesse período foram 6 meses que eu optei por conhecer a Deus. Estudando a palavra de Deus e tentando entrar numa conexão com Ele. E foi um período de grande crescimento pessoal, espiritual, grande amadurecimento. E aí, ao fim desses 6 meses, o médico falou, olha, todos os exames estão vindo inconclusivos e a gente precisa de um diagnóstico para te tratar. Então, eu sugiro que a gente faça uma cirurgia diagnóstica para ver como é que está aí dentro, o que está acontecendo. E aí eu fiz essa cirurgia em abril
de 2010. E aí, assim que eu acordei da anestesia geral, as primeiras pessoas que eu vi foram um médico à minha direita e uma enfermeira à minha esquerda. E eu ouvi a voz do meu pai, mas era meio no fundo, assim, da minha mente, eu não ouvia. E o médico olhou assim para mim e falou assim: Joyce, aconteceu o que a gente mais temia, e era câncer. Eu olhei para ele e falei assim: que bom, doutor. Ele falou: gente, coitado, vamos operar de novo, né? Chamar meu amigo neurocirurgião ali, que coisa feia. Aí ele falou: você entendeu o que eu falei? Era câncer e tal, eu tive que extrair tirar toda a sua tireoide, porque o tumor era maligno. Eu repeti, falei: que bom, doutor. Acho que ele jogou a toalha e falou: tá aqui meu CRM, eu vou embora, essa menina tá louca. Mas ele falou assim: eu não entendi o porquê que você está falando isso. E eu falei: doutor, você entende que quando finalmente você me deu um diagnóstico, Deus já tinha me dado a cura? Ele parou, pensou e falou: é verdade. A gente ficou 6 meses esperando para descobrir o que você tinha. E finalmente, quando a gente descobriu que era câncer, você já tinha feito a cirurgia e já não era mais, já não tem mais. Só que a angústia não parou aí, né? Porque esse câncer de tireoide, depois que você é diagnosticado, você tem que fazer um exame de metástase. Todos os cânceres são assim. Mas nesse câncer, especificamente, você toma uma dose de iodo radioativo. E você fica em isolamento por 3 dias. Você já está com o seu emocional frágil. E você não tem que ficar isolado de todo mundo por 3 dias, porque você pode contaminar as pessoas com radiação. Isso não é fácil. Acho que dos 6 meses, o mais difícil foram esses 3 dias. Você acabou de ter um diagnóstico, você está recém-operado e você tem que ficar isolado de todo mundo. E aí ele falou assim: olha, mas depois que você tomar essa dose de radiação, procura não engravidar por 6 meses. Porque é o tempo que demora para essa radiação sair do seu metabolismo, sair do seu organismo. E eu engravidei depois de 4 meses. Só que ele tinha me dito que as chances de eu conseguir engravidar naturalmente eram muito pequenas, por uma questão de desequilíbrio hormonal. E Deus me presenteou com a Lídia Vitória. Quem quiser conhecer mais dela, me segue no Face, Instagram, Twitter, todas essas redes sociais aí. Eu sempre posto da Lídia Vitória. Eu escolhi gravar o meu CD grávida, e o meu CD se chama Vida. Eu queria materializar a bênção da vida. Deus é o Deus da sua vida. Deus é o Deus da vida desse casal. Eu não os conheço pessoalmente. Essa é a Andréia e o nome do esposo dela eu nem sei. Eu sei que o nome do bebezinho que eles seguram é Enzo. Um dia eu estava cantando no NASP de São Paulo e veio correndo com lágrimas nos olhos uma mãe que me entregou o celular dela e pediu para ver uma mensagem. E a mensagem dizia: mãe, pelo amor de tudo, pede para ela cantar a música Sinfonia. E eu estava prestes a subir já para cantar. E o pastor Hélio Carnassari estava já terminando o sermão. E ela falou: agora eu não tenho tempo de te explicar, mas depois eu te explico. Por favor, canta essa música que minha filha está assistindo pela internet. E eu falei: Deus sabia. Deus já sabia do desejo da sua filha. Porque eu já tinha combinado com o pastor que essa era a música da filha. E aí, ao fim do programa, essa mãe, a Wanda, veio me procurar e contou a história. Falou: Andréia tinha dificuldade para engravidar. Não é que ela tinha dificuldade, ela tinha uma impossibilidade de engravidar. Ela tem o estágio mais avançado de endometriose. E ela estava
a ponto de perder o útero, de tão avançado que estava. E Deus a presenteou com um bebezinho. E pouco tempo antes da data desse bebê nascer, ela começou a entrar em trabalho de parto e ela perdeu esse bebê. Nesse período de angústia, ela ouviu essa música Sinfonia na Novo Tempo. E quem me contou isso foi o irmão dela e a mãe. E o irmão dela disse que quase que ninguém mais aguentava ouvir essa música. Porque ela só ouvia essa música por meses, até que ela engravidou novamente, a despeito das probabilidades da medicina. Só que há umas 4 semanas atrás, a mãe dela me escreveu e falou: Joyce, por favor, ora pela Andréia, porque ela está perdendo o bebê de novo. Ela está em repouso absoluto e ela já foi internada, mas a gente não sabe se ela vai conseguir segurar o bebê. Mas a própria Andréia depois, poucos dias depois, me escreveu, e aí essa é a foto da família. Deus é o Deus que quer usar a sua vida como instrumento. E eu louvo a Deus porque, através da música, Ele me permite chegar à vida de outras pessoas, e ser instrumento dele. Para finalizar, eu vou contar uma história muito breve, que eu vi do pastor Dailson. Uma vez, um violinista tocava uma música muito longa no seu concerto musical. E as pessoas começaram a se assustar quando, vez após vez, todas as cordas do seu violino foram estourando. Mas ele não parou de tocar a música. Ele tocou com uma única corda, mas ele terminou o seu concerto. E desde que eu ouvi essa história, eu não paro de pensar em como o ser humano pode ser esse instrumento. Quando você tem problemas, quando você enfrenta provações, quando a medicina te limita, Deus te dá o impossível e o ilimitado. E você se coloca nas mãos de Deus. Você pode tocar através da sua vida uma linda sinfonia.
daqui com a certeza de que todas as cordas podem estourar. Mas quando você é instrumento nas mãos de Deus, você é instrumento nas mãos de Deus, você pode tocar uma música através de suas ações, ser um bom exemplo, um exemplo de um bom cristão. E às vezes eu me esqueço de contar esse finalzinho da história e hoje eu não quero me esquecer. Deus deu para minha irmã também o filho que ela tanto queria, tanto esperava. 4 semanas depois que eu engravidei, minha irmã engravidou. E esse ano nós fizemos uma festinha para os dois, e os dois comemoraram juntos. 2 aninhos. Só 2 anos. Eu tenho quase 30. O que eu estou fazendo da minha vida? Às vezes eu me pergunto. A bênção que foi esses 2 últimos anos, com meu sobrinho e com minha filha. Saber que Jesus me amou a ponto de ter restaurado a minha saúde, devolvido a minha vida, para que eu gerasse outra. E ter dado a chance da minha irmã também, de gerar uma vida. Eu queria que você, do jeito que você está, fechasse os seus olhos. Eu vou reservar os próximos 20 segundos para você conversar com Deus. Para você tomar uma decisão do que você vai fazer com a sua vida daqui para frente. Como vai ser a sua vida? Você vai estar nas mãos de Deus? Ou se você vai tomar nas suas mãos? Converse com Deus. Ele quer conversar com você.